Aqui nesse vídeo nós iremos falar a respeito de aplicação automática que acontece eventualmente na conta bancária do fundo rotativo. Nós vamos utilizar o exemplo aqui da unidade de Itapuranga, porque no mês de dezembro teve aplicação e agora em janeiro teve o resgate. Então vou utilizar ele como exemplo para vocês verem como é que a gente vai fazer quando ocorrer isso. Esse tipo de movimentação ela não é normal, né, não é típica do fundo rotativo aqui, mas eventualmente acontece. Até então, nós aqui da CDFIN, a gente mesmo que abriu o processo e formulava a solicitação de idade para contabilidade para que a gente pudesse devolver esse dinheiro, né, que foi de rentabilidade. Então, como vocês podem ver aqui, eu filtrei do dia 20 de 12 de 2022 até o dia 12 de janeiro de 2023. Então, aqui contém a aplicação automática, tiveram duas aplicações, e aqui em seguida teve o resgate. Então teve um rendimento aqui de R$ 130,39. Esse dinheiro ele não é do fundo rotativo, ele precisa sair da conta. Então como é que a gente vai fazer isso? Bom, aqui eu gerei a caixa para salvar o extrato, né? Então a gente vai clicar em imprimir e vamos guardar esse extrato aqui. Aqui eu já salvei ele, então basta salvar mesmo, ter ele no seu computador, certo? Basicamente, a gente vai precisar de alguns documentos no processo para solicitar essa devolução. Lá no SEI você vai iniciar processo, fundo rotativo mesmo, especificação, devolução de aplicação automática. Interessados, você vai colocar a unidade que você está vinculado, a unidade que a conta bancária teve aplicação automática. Nesse caso aqui, é a unidade de Itapuranga. Nesse caso aqui, foi a unidade de Itapuranga. Então, eu vou pesquisar o código dele aqui. Nível de acesso público e salvo para criar o processo. Então, o processo está aqui criado. Basicamente, o andamento que vai ter desse processo vai ser: você vai colocar o extrato bancário contendo a aplicação e o resgate, porque aí você vai conseguir demonstrar o que de fato teve de rendimento. E em seguida você vai criar um despacho de solicitação de DARE, certo? Então, documento, incluir documento, externo, tipo de documento, extrato bancário, data do documento de hoje, formato nota digital, nível de acesso público, e eu vou aqui escolher o documento. Então aqui contém tanto a aplicação quanto o resgate e o valor do rendimento que teve, certo? Em seguida, vai ser o despacho de solicitação de DARE. E novamente, incluir documento. Aqui você pode colocar como despacho, que você vai enviar para outra unidade, nível de acesso público, e confirmar dados. Você pode apagar esse textinho que aparece aqui. E assunto, você coloca solicitação de DARE. Aqui no corpo do texto, você vai colocar esse texto aqui, ó, considerando o extrato bancário, SEI, verificou-se a aplicação automática indevida realizada pela Caixa Econômica Federal. Sendo assim, encaminha-se os autos para a assessoria contábil solicitando a emissão de DARE para a regularização do saldo da conta bancária no valor de... E aí você coloca o valor do rendimento que teve. A gente vai colar esse texto aqui. Eu já posso copiar o número do código aqui. Se você chegar, né, nessa partezinha aqui do documento, se você simplesmente clicar, você já copia o número, né, do código dele. Então, considerando o extrato bancário, SEI, então é esse número que a gente pegou aqui. Você pode selecionar isso aqui, clicar em SEI aqui em cima, colar esse número e apertar OK. Quando você salvar, esse número já vai aparecer como um link para acessar o extrato bancário.
E, sendo assim, encaminha-se os autos para a assessoria contábil, solicitando emissão de DARE para a regularização do saldo da conta bancária no valor de... E aqui você vai colocar o valor que teve de rendimento. A gente puxa aqui no extrato, foi o valor de R$ 170,39. R$ 170,39. E aqui na frente você vai colocar o valor por extenso. Então, R$ 170,39. Só para formatar o texto. Texto justificado, recuo, primeira linha, espaçamento 15. Então aqui a gente está com o extrato, contendo a aplicação e o resgate, e em seguida temos o despacho solicitando emissão de DARE para pagamento da guia, né? Em seguida, você vai encaminhar esse processo. Deixa eu só assinar aqui. E você vai encaminhar esse processo para a assessoria contábil. Para isso, você vai clicar no meio do processo, enviar processo. Aqui o EG Assessoria Contábil. E posso enviar. Em seguida, a assessoria contábil vai colocar a guia e o despacho de encaminhamento do processo, devolvendo o processo para você realizar o pagamento e quitar a DARE. Então esses dois documentos não são vocês que colocam, vão ser somente o extrato bancário e o despacho de solicitação. Depois que o processo chegar para você, você vai pegar essa guia, imprimir ela, ir na agência da Caixa e fazer o pagamento com o cheque do fundo rotativo. Tá? Esse tipo de preenchimento de cheque, ele não precisa de um empenho prévio, tá? Porque não vai ter um gasto do fundo rotativo em relação a isso. Você está só devolvendo o dinheiro de rentabilidade que ocorreu, que não era para ter ocorrido. Então, em seguida, você vai colocar o comprovante de pagamento, certo? E a cópia do cheque. Porque essa cópia do cheque, posteriormente, ela vai para a prestação de contas. Lembrando, ela não vai estar na relação de cheques emitidos no trimestre, né? Não vai ser um pagamento do fundo rotativo, é apenas uma regularização de saldo da conta bancária. Mas a cópia do cheque precisa ir para a prestação de contas, porque afinal ocorreu a saída desse recurso na conta bancária. Então a gente precisa registrar isso na prestação de contas. E para registrar isso, para comprovar, você vai ter o cheque preenchido junto com o comprovante de pagamento. Em seguida, depois que você fizer esse pagamento, o dinheiro sai da conta, você pode simplesmente concluir o processo dentro da sua unidade. O processo ele não vai vir aqui para a CDFIN mais, certo? Então, ele não vai para a CDFIN. Você vai apenas regularizar a conta bancária e concluir o processo aí. Então, para que você consiga manter uma regularidade da conta bancária, uma atividade feita, eu diria que pelo menos semanal. Conferência do saldo bancário. Seja uma vez por semana, que seja uma vez por mês. Vai depender muito da frequência em que você faz pagamento. Então, se você faz pagamento toda semana, confere uma vez por semana. Se faz pagamento, às vezes até diariamente, é bom conferir. Pega o aplicativo, dá uma olhadinha, não é coisa rápida, não tem muita dificuldade. Mas então fica como tarefa, né, um checklist ali para vocês realizarem, estarem olhando a conta bancária com frequência para ver se não teve uma aplicação automática. Tá? Então, só para título de exemplo aqui também, vou pegar um exemplo que aconteceu também em 2022, de uma aplicação que teve na cidade de Crixás. Então, primeiramente, o extrato bancário. Tem aplicação aqui de R$ 10.500. E depois o resgate. Teve aplicação aqui também de R$ 19.500 e depois o resgate, tendo um rendimento de R$ 616,20. Então, a gente criou o extrato bancário e solicitamos a DARE para a assessoria contábil. Em seguida,
ela colocou a DARE aqui, certo? O despacho encaminhando o processo para que possa ser regularizado. Esse documento que eu estou mostrando aqui agora, ele não vai mais existir, porque o processo não vai mais passar aqui pela CDFIN, certo? Você já vai, daqui já vai direto para você. Então, em seguida, você vai colocar o comprovante de pagamento. Aqui tem o código de pagamento do comprovante e o cheque de pagamento. Depois desse cheque de pagamento, você pode concluir o processo na sua unidade. Não precisa enviar para a CDFIN. Tá? Esse despacho aqui, então, não vai ser mais necessário. Você vai simplesmente concluir o processo dentro da sua própria unidade. E em seguida, depois que o dinheiro sai, a conta é regularizada. Né? Fica só o valor que é do fundo rotativo mesmo. Então, é um processo novo que vocês vão estar fazendo quando acontecer isso, certo? Então, se tiver mais dúvida, assiste o vídeo e qualquer dúvida nos pergunte.